Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, fisioterapeutas, terapeutas. Eu quero conversar com você de uma situação, de uma condição que muito preocupa o familiar. Muito preocupa a pessoa que está ali diariamente cuidando de um paciente neurológico. Geralmente nós falamos das demências, mas não é só demência que algumas complicações são vistas, são percebidas e leva, sim, o cuidador familiar a ter ansiedade, a ter medo, a viver em constante percepção de que o que vai acontecer. Então, hoje eu quero conversar com você das dificuldades, das complicações do paciente que não consegue deglutir. Quais são essas condições? O que leva a ele a ter dificuldade de deglutir? E aí, vamos logo. Paciente neurológico, seja demência, qualquer tipo de demência, Parkinson, acidente vascular encefálico e outras patologias, ele tem dificuldade de deglutir porque tem uma lesão a nível do sistema nervoso central. Então, conscientize, não é culpa dele. Às vezes a nossa fala não vai entrar porque ele já tem perda de memória, então ele não vai entender, você está falando, ele não vai entender. A sua ansiedade vai passar para ele, porque ele já está com dificuldade, e você começa a pressionar ele, vai piorar. Então, primeiramente, você tem que ter paciência, muita paciência. Você tem que contar até 10? Não, você tem que contar até 1000 e dar uma volta, e voltar pensando, eu terapeuta, eu familiar, eu profissional, eu cuidador, eu estou no controle, porque quem eu cuido está com uma doença. E aí eu falo como fisioterapeuta, o que leva o paciente a ter dificuldade de deglutir. Então, quais são as disfunções? Aí, como eu enxergo, você também vai ter que enxergar. Enxerga que às vezes é uma rigidez no tronco, uma rigidez no pescoço, uma rigidez na temporomandibular. Essa rigidez, ela leva, sim, à perda de mobilidade. A segunda coisa é a relação da postura. Geralmente, esses pacientes neurológicos, a ação da gravidade faz com que todos nós vamos para frente, jogamos o tronco para frente. Mas o Parkinson, doença de corpos de Levy, acidente vascular encefálico, o idoso em geral, o que ele tende? A se curvar. E aí o familiar, o cuidador, já falei sobre isso, mas vou repetir, tende a quê? A colocar um monte de travesseiro para ele ficar mais confortável. Consequentemente, o que faz? A cervical vai para frente, a laringe e a faringe fecha e aí ele fica aqui. A facilidade de deglutir nessa posição, o correto seria que nós deixássemos eles numa posição mais ereta. E aí, sim, até a saliva ia descer melhor. E falando de salivação, às vezes ela fica, caindo. E se ela tá caindo, nós precisamos pensar, tá travada, a mandíbula tá travada. Então, essas são 3 coisas que nós podemos tentar modificar. Como que eu vou falar para você que você pode me ajudar? Ou pode ajudar o seu familiar? Ah, mas eu não tenho ninguém. Mas você pode conhecer alguém
E você, conhecendo alguém, você pode transformar a vida dessa família, dessa pessoa que tem uma demência, que tem uma doença neurológica. Então, primeira coisa, solta. Já falei. Ah, mas ele não gosta do toque. A massagem é o melhor jeito para relaxar essa musculatura. Você tem que relaxar só o ombro? Você tem que relaxar só essa região do trapézio? Não. Você vai ter que vir, relaxou essa região suavemente. Ali já está uma pedra. Se você vir com força, ele vai te rejeitar. Ele vai falar, não, eu não quero e não vai deixar. Ele vai te empurrar, ele vai falar, não. Você vai suavemente. Coloca um óleozinho, um cremezinho. Vá. Quanto tempo? Tenha tempo para ele. Ocupe-se dele naquele momento. E seja disciplinado em relação de fazer todos os dias. Ou pelo menos, não fazer em semana. Não. Eu vou dar o meu tempo para ele. Tá. Aqui você fez. E aqui, depois você vai para o pescoço. O pescoço está rígido. Não é você movimentar abruptamente no seu tempo. Não. Você vai vir, colocar a mão no pescoço dele e ficar ali, suavemente. E para você ter a percepção, faça em você primeiro. Solta, fica ali. Soltou, vai para o outro lado, solta do outro lado. Aí você vem para a região da mandíbula. E na região da mandíbula, você pode vir bem rente. E você pode soltar. Soltar. Aí depois você vem posterior. Depois você pode, ó, aqui. Às vezes é interessante você parar e ficar. Soltou a mandíbula. Você pode vir aqui. E soltar. Soltar. Cuidado quando você for soltar essa musculatura abaixo do queixo, para você não pegar na tireoide. A tireoide é um órgão muito sensível e depende, se você estimular, pode gerar outras disfunções. Então, não toque no ossinho da clicoide aqui, tá? Da tireoide. E aí, depois, vamos para uma parte mais difícil. Dentro da boca. Dentro da boca é interessante que você tenha luvas. A minha luva não tá muito boa, mas eu vou tentar ver se eu consigo colocar ela sem rasgar. Ela rasgou. Deixa eu pegar outra. Rasgou, mas eu vou colocar. Coloquei a luva. É interessante que você tenha luva em casa. Você tendo luvas, você vai entrar. Não, mas ele não abre a boca. Eu sempre tô falando isso para você. Ele não abre a boca, mas vai ter uma janelinha. Então, você vai vir delicadamente e entrar pela janela. Então, você vem aqui, entra. Quando você chegar lá no último dente, se não tiver dente, melhor ainda. Eu entrei e cheguei num músculo, ali no último dente, para baixo tem um músculo, que chama pterigóide. Aí você vai massagear esse pterigóide. Você vai massagear dos dois lados, tá? Massageando, ele vai ter uma possibilidade, isso não é certeza, de relaxar a boca e abrir. Evite travesseiros. Ah, ele tem refluxo. Coloque, então, um triângulo. Põe ele mais sentado, mas não deixa ele curvado. Porque, de qualquer maneira, o refluxo não vai melhorar com ele aqui. Vai melhorar se ele ficar mais em pé, né? Ereto. 60, 70 graus, tá?
E por fim, se tiver um fisioterapeuta, se tiver um médico, porque o médico também pode passar sim um medicamentinho para diminuir a saliva, tá? E não esqueça do fonoaudiólogo. É ele que vai trabalhar sim, vai ajudar nessa relação. Cuide você, cuidador familiar, cuidador profissional, de ter paciência, de não ter pressa. É no tempo dele. Essas são as minhas orientações para que você possa, sim, ajudar a cuidar do seu paciente. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas. Inscreva-se no meu canal. Compartilhe a sua dor, compartilhe a sua vivência. Transforme conhecimento. Ajude outras pessoas. Compartilhe o que você faz. Eu estou aprendendo muito aqui. Muito obrigada. E eu te espero no próximo vídeo.